Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Amém? Vamos orar então, vamos apresentar ao Senhor nessa manhã, nosso culto de adoração, apresentar ao Senhor a nossa vida, a primícia dessa semana ao Senhor, pedindo que Ele, a partir desses momentos aqui, que Ele possa abençoar todos os momentos, todas as horas da nossa semana que começa hoje, né? Todos os dias serão melhores, nós cremos nisso, né? Os desafios, mas eu vou ter problema, então vai ter, eu vou ter, mas esses problemas não serão o todo, né? O todo é o resultado é que vai ser o importante, onde nós veremos a ação de Deus na nossa vida. E eu sei que você tem visto, né? Você tem visto Deus trabalhar, Deus te dá libertação, prosperidade. Deus tem sido presente aí na sua vida, eu creio nisso. Vamos então orar nessa manhã. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã de domingo, esta manhã gostosa, em que nós começamos, ó Pai, nesse ambiente de comunhão, glória, comunhão com os seus demais filhos, filhas, onde nós podemos, ó Pai, desfrutar, ó Deus, dos frutos, ó Pai, da terra, ó Deus, de onde tiramos nossa alimentação. Eu te agradeço por cada vida que aqui se reúne neste dia. Seu Deus, nossos irmãos e irmãs que organizaram, abençoa Jesus cada vez mais. Pai, nesse momento nós colocamos agora diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha dirigir, ó Deus, todas as atividades que nós faremos nessa manhã, para a glória do Senhor, recebendo em primeiro a nossa adoração, ouvindo, Pai, a nossa oração nessa manhã. Pai, falando através da palavra, Pai, que possamos ser usados para transmitir aquilo que nós precisamos entender, compreender, para vivermos, ó Deus, além da religiosidade que esse mundo tanto, ó Deus, busca, tanto gosta, tanto procura, mas que nós possamos focar em Cristo, focar no que o Senhor fez por nós. Estamos aí, ó Deus, as semanas que antecedem a comemoração da Páscoa, mas que nós possamos olhar para esse dia, Deus, sem as figuras, ó Pai, que são vistas e lembradas, ó Pai, quando falamos desse dia, mas que possamos lembrar do seu sacrifício, Jesus, que possamos lembrar que ali custou sangue, que ali, ó Deus, tinha um propósito, e que cada um de nós hoje somos beneficiados desse propósito, que este mundo, Pai, é beneficiado por este propósito. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, por podermos desfrutar desses momentos tão maravilhosos em família, e eu oro para que o Senhor abençoe cada um de nós aqui reunidos, as nossas famílias aqui representadas, os pedidos de oração que temos colocado aqui. Pai, aquelas pessoas que têm confiado em nós com pedido de oração, que o Senhor esteja agindo em suas vidas, trabalhando, Pai, para que elas vejam o resultado, Deus, que elas anseiam nesses pedidos de oração. Senhor, abençoando cada vida com seus propósitos, suas vontades, os seus planos e projetos. Que cada pessoa nessa manhã venha crer, venha acreditar que o Senhor está presente em suas vidas, para dar-lhes o que elas precisam, para entender que o Senhor está presente em suas vidas. Faz a obra em seus corações. Que o Senhor também abençoe aqueles que não têm podido estar aqui, ó Deus, mas que são, ó Pai, estão ligados conosco, ó Deus, através da comunhão. Que o Senhor esteja ali visitando este lar, ó Deus, aqueles lares, ó Pai, dessas pessoas, ó Senhor.
trazendo, meu Deus, cura, trazendo libertação da alma, das doenças que afetam a mente, libertando, ó Deus, para a glória do Seu nome. Que o Seu Espírito Santo venha de uma forma, ó Deus, ó Pai, assim, visível. Essa pessoa nesse momento possa sentir, ó Deus, em seu lar, onde estiver, ou no trabalho, onde, ó Deus, estiver nesse momento, sentir a presença do Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Mas, Senhor Deus, nesses que precisam, Pai, cura, liberta como temos orado. Faz com que possam sentir, ó Deus, parte, essas pessoas sintam parte do projeto do Senhor de família. Sentir, ó Deus, filhos e filhas. E assim, meu Deus, abençoados e abençoadas em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta manhã, coloco então, meu Deus, esta igreja, essa comunidade nas mãos do Senhor, para te adorarmos, para recebermos o Senhor que o Senhor tem para nós, para agradecermos, ó Deus, tudo que aqui vai ser feito, ó Pai, como tem sido cada manhã de domingo, abençoado seja, que nós possamos te glorificar, que nós possamos viver, ó Deus, o melhor do Senhor a cada dia. Abençoa nossos irmãos aniversariantes dessa semana. Oh Pai, abençoa, Senhor Deus, os trabalhos de cada um de nós. Abençoa aqueles que estudam, seus desafios, oh Deus, no estudo, nos seus exames, oh Pai, ou qualquer outro tipo de exame. Pai, oh, dá-lhe tranquilidade, dá-lhe, oh Deus, paz interior, para que possam vencer, oh Deus, esses desafios, em nome de Jesus. Pai, oro no Seu nome, crendo, confiando, entregando, agradecendo nesta manhã, onde nós vamos estar aqui te glorificando e te agradecemos desde já. Pai, colocamos tudo em Suas mãos, no nome santo de Jesus. Amém? Oh, aleluia! Vamos louvar o Senhor agora com alegria, no mesmo ânimo, na mesma empolgação e entusiasmo. Vamos apresentar a Ele, nessa manhã, nosso coração, nossa alegria, nossa devoção verdadeira. Amém, igreja? Convido a todos os irmãos essa manhã maravilhosa, depois desse café abençoado, maravilhoso, a estar de pé, para que possamos orar, possamos continuar louvando e agradecendo a Deus. Então convido a todos, a toda a igreja, para que se coloque de pé, em nome de Jesus, para que possamos louvar, continuar agradecendo. Amém? Amém. Show. Amém? Tá. Vira você aqui. Vamos lá! Amém? Ei, igreja maravilhosa, Senhor. Glória a Deus.
Amém? Escutei um amém aí? Glória a Deus. A menina falou comigo no mercado outro dia, eu escutei um amém? Falou, glória a Deus, amém. Amém. Eita, glória. Amém, Senhor. Vamos ficar, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Senhor maravilhoso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és tremendo, Senhor. Minha majestade, sua glória me vês. Tu te encontras comigo também. E esse amor tão grande eleva minha maravilha a ti. Tu és tremendo, Senhor, tu és tremendo. Minha majestade, sua glória me vês. Tu te encontras comigo também. E esse amor tão grande eleva minha maravilha a nossos corações, amém, pastor? Amém. Amém. Deus é tremendo, irmão, irmã. Oh, aleluia. E graças a Deus que Ele é tremendo para nós, não no sentido de nos amedrontar, mas no sentido de realmente abalar nossas estruturas, de não nos deixar na nossa zona de conforto, de fazer com que a nossa vida seja muito além dos limites. Amém? Quem tem podido viver além dos limites aí sabe, né? Além dos limites do que você pode, do que você tem, do que, né, o Senhor começa a mostrar na sua vida que você é mais, né, do que números, do que força, do que carne. Oh, glória! Esse é o poder de Deus. Essa manhã eu quero compartilhar com vocês, nessas semanas, né, que antecede aí a semana em que nós comemoramos aí a Páscoa, né, próximo domingo nós estaremos comemorando aí o domingo de Páscoa, né, o mundo escolheu esse dia, mas infelizmente nós vemos que nem é ligado ao texto sagrado, nem muito menos à religião, mas mais comercial. Mas eu tenho dito que, independente de como o mundo olha para esses dias, eu e você podemos olhar da maneira correta. E eu quero, né, o domingo da ceia, é o domingo que nós procuramos trazer uma palavra focada na nossa visão, na nossa comunidade, né, a comunidade cristã Formosa.
é um nome, né, como, né, tecnicamente, né, é um nome fantasia, mas o nome principal da nossa comunidade é Visão Formosa. O que é isso? Que nós temos algo que nos move, algo que nós acreditamos. E o que é a Visão Formosa? É um local onde se prega o Evangelho. Mas toda igreja prega o Evangelho. Amém. Que assim seja, nós não queremos fazer juízo de valores, mas eu quero trazer a visão da nossa comunidade, o que é o Evangelho para nós, o Evangelho conforme a palavra de Deus. Porque falar hoje, alguém pode dizer que é uma coisa não sendo. Hoje é muito comum isso aí, né? Hoje, ainda mais hoje que nós estamos na moda das pessoas escolherem o que elas podem ser, né? Nós temos até pessoas que não se consideram humano e assim elas têm que ser consideradas segundo, né, os pensamentos aí. Então, da mesma forma, não adianta só falar eu sou igreja, eu vou na igreja, eu sou da igreja tal. É preciso compreender a essência de tudo isso. E nós, você sabe muito bem, independente, né, do número, né, de membros que temos, né, na nossa comunidade, graças a Deus, estava ali ontem revendo ali a nossa listinha de aniversário, graças a Deus vinculados à nossa comunidade, porque de acordo com o nosso estatuto, nós consideramos, né, vinculados aqueles que estão conosco, aqueles que não pediram para sair ou aqueles que não se afastaram, conforme está escrito lá, né? Vocês lembram, todos aqui participaram, né, do nosso da elaboração do nosso estatuto, da aprovação do nosso estatuto em 2016, né? 2016, isso mesmo. Todos aqui participaram. Então, vocês sabem ali que a gente tem ali algumas regrinhas e tal. Então, assim, hoje nós consideramos as pessoas que estão conosco, que às vezes estão, mas eu não vejo Beltrano fulano aqui, mas nós temos ligação com eles. Eu tenho, né? Eu converso, eu acompanho, a gente procura saber, e até é importante que a igreja também, né, se preocupe, que não são nossos irmãos, né? Claro que existem hoje famílias de todos os tipos, né? Tem pessoas que às vezes nem comunicam mais com seus irmãos, então é difícil a gente trazer esse exemplo, mas como uma família normal, né? Que eu estou dizendo, né? Que nós possamos ter também o cuidado com os nossos amados. E a gente contei ali, nós temos 32 pessoas aqui hoje, glória a Deus, 32 pessoas que têm compromisso com essa comunidade. Mas nós estamos aqui preocupados com o número, sim, preocupados com a salvação do maior número de pessoas, porque Cristo também deseja que essas vidas sejam salvas. Mas eu estou falando em relação à comunidade como uma organização, né? O nosso foco aqui está na qualidade daquilo que nós fazemos neste lugar. E graças a Deus nós temos podido cada vez mais aprofundar. E uma das coisas que vão atestar, que deve atestar a qualidade do que nós fazemos aqui, é a falta de religiosidade e o foco em Jesus Cristo, que é o que eu quero compartilhar aqui hoje. Eu, procurando o título, escrevi, li, estudei, no final eu defini: chega de religiosidade, agora é com Jesus. Mas que isso? Esse nome está meio estranho, título meio, está parecendo mais, né, uma frase de uma campanha. Chega de religiosidade, agora é com Jesus. Isto é o Evangelho. O que nós vamos falar um pouquinho aqui nesta manhã. Eu louvo a Deus porque aquilo que a gente fala, ele vem carregado de fragmentos do que a gente também vem ouvindo. Eu
tenho dito aí para os irmãos que já tiveram a oportunidade de estar aqui conosco na sexta. Na sexta a gente tem feito aqui uma retrospectiva, uma repercussão daquela palavra de domingo. Então nessa aqui nós falamos sobre domingo passado, né, da palavra que o nosso irmão Amarildo trouxe, na outra também do nosso irmão Flávio, e assim, né, da pastora Rosana também. E quando a gente vai estudar, a gente vai vendo como vem na nossa memória fragmentos das demais mensagens, né? E isso é muito gostoso, porque aí nós vamos vendo que nós estamos no único, né, no único caminho, numa só visão. E é para isso que a gente procura, então, nesse domingo, eu procuro, né, nesse domingo, a gente falar um pouquinho sobre isso. A visão que nós temos é a visão de evangelho e não de religião. É a visão de Jesus Cristo e não de fé em Jesus Cristo e não de obrigação. Quando eu falo religião é isso, porque religião é obrigação. Religião é o quê? Eu tenho que ir todo domingo lá, porque se eu não for no domingo, parece que o dia ficou diferente. Eu tenho que ir um dia da semana para eu cumprir a minha obrigação. É o esforço humano. Vocês devem ver que eu repito muito, eu falo muito sobre isso. Você precisa compreender a diferença entre os esforços humanos e a graça de Deus através de Jesus Cristo. A graça de Deus, que é algo também que é algo muito frequente aqui nas nossas palavras neste lugar. Ela é algo muito importante. E ainda que você ouça também em outros lugares falar da graça de Deus, nós procuramos falar da graça de Deus como a palavra de Cristo ensina. E não é a mesma coisa, porque alguns consideram graça uma coisa totalmente diferente, outros também mais diferente ainda, de um lado ou de outro. Mas nós queremos e falamos da graça aqui cada manhã como algo realmente que é importante, que nos faz compreender o que Jesus fez para mim e para você. Definição: se você perguntar a qualquer cristão, ele vai te falar, é um favor imerecido. Amém? Então, se é um favor imerecido, é porque eu ganhei, é um presente, mas se você começa a entrar e a pessoa começa a misturar coisas, a gente vai entrar um pouquinho nisso. Em se tratando de um basta na religiosidade e entender que agora é com Cristo, nós vamos então precisar entender algumas coisas sobre isso. A gente ouviu, falei aqui, né, da mensagem passada que o irmão falou e que nós repetimos aqui na sexta, sobre as festas, e aí o irmão nos mostrou que aquelas festas, ela direcionava algo hoje, não era sobre a lei, é sobre Cristo. O que nós vamos falar aqui hoje também não é sobre a lei, é sobre a nova aliança. É sobre a nova aliança que fala de fé. A lei, ela tratava das obras. As obras é o que nós falamos aqui, é o esforço próprio, é você fazer, é você cumprir, é você pegar os 10 mandamentos, decorar os 10 mandamentos e cumprir os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, outros 400 e poucos itens da lei que eram necessários serem cumpridos. Resultado: ninguém cumpriu. O maior sacerdote que possa ter existido não cumpriu. O maior profeta que possa ser maior no sentido de mais conhecido, de mais representativo aí em relação à história bíblica, ele não cumpriu. Mas um homem cumpriu, o nosso Jesus. Amém. E ele cumpriu com um objetivo, esse cumprimento, ele é a razão
pela qual nós estamos aqui hoje: a justificação pela fé. Por que era necessária a lei? Porque nós precisamos de regras, sim, nós precisamos de um padrão, nós precisamos de cumprir algumas normas. E essas normas, para quem não as cumpre, elas têm uma exigência, elas têm uma punição. E havia uma punição para o pecado, que é o descumprimento geral, né? O pecado é quando o ser humano errou o alvo, porque ele precisava obedecer a Deus, e ele obedeceu a quem? O inimigo, representado ali naquela serpente. E a partir disso existe uma punição, o salário do pecado. Qual era o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. E a palavra dizia que, a palavra de Deus para o ser humano ali, Adão e Eva, é que se eles comessem da fruta, eles morreriam. Aí alguém pergunta, alguém já perguntou, alguém pergunta, sempre tem: mas Adão, depois que comeu, ele viveu quase 900 anos. Mas ali nós precisamos compreender que isso é que vai além da religião. O que a palavra de Deus está dizendo é que o ser humano não foi criado para morrer, como nós estamos tendo essa passagem, e haveremos o dia de viver eternamente lá na glória. Representando a festa dos tabernáculos, para quem lembra das 7 festas que nós estudamos, onde o Senhor estará conosco para sempre. Haverá esse dia, nós viveremos esse dia em nome de Jesus, Então, a gente vê ali que a partir do momento que Adão erra, ele passa a viver, ele tem sua vida limitada. E aí foi 900, foi caindo, outros viveu 700, 400. Hoje nós temos uma média de 100 anos, é a vida do ser humano. Então o ser humano hoje, ele morre por conta do pecado. Eu falei que já o pecado que nós estamos falando, ele no sentido amplo, no sentido macro, no sentido total. É quando nós erramos o alvo, porque todos os outros pecados que existem é por conta do pecado principal. Alguns chamam de pecado original, que alguns acham que é o sexo, mas não é o sexo, é a desobediência. Esse é o pecado original, é a rebeldia, porque quando nós não obedecemos, nós somos rebeldes. E assim, um ser humano que habitava, que tinha a presença de Deus todos os dias, e ele passa agora a ouvir uma serpente, um animal, a qual ele foi escolhido para poder dominar. Ali, não importa, não estou aqui aprofundando se ela estava sendo usada ou não, mas Adão tinha a consciência de que ele foi colocado ali para dominar, e ele passa a ser dominado, e com isso ele entrega o mundo que Deus criou para sua glória nas mãos daquele inimigo. É o mundo que nós vivemos aí hoje. Então, irmãos, o Evangelho, o agora com Jesus que nós vamos falar, que é o Evangelho, ele precisa de fé. Ele não é mais sobre cumprimento de regras e normas. A Bíblia é mais do que um livro de leis. A Bíblia é um livro de revelações sobre Deus, sobre o seu plano, sobre a sua vontade. Você precisa conhecer a palavra, você precisa ter prazer na leitura da palavra, e quando você olha para ela, para a Bíblia, para a palavra de Deus, você vai começar a ver o que? Os retratos da fé, as figuras da fé representadas ali na palavra de várias formas. E aqui a gente vai colocar alguns exemplos. Essa mensagem, ela é uma adaptação, ela é um resumo, é uma reflexão
de uma mensagem que eu já ouvi, uma mensagem que eu gosto muito, Justificado, onde fala assim, sobre a nossa justificação pela fé, que é a razão pela qual nós hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. É que nós somos justiça, nós somos a justiça de Deus. Eu também vou aprofundar sobre isso. São coisas que nós, como verdadeiros cristãos, precisamos compreender. Algumas palavrinhas que solta parece não ter um sentido, mas quando você começa a ligar, é a estrutura, é a sistemática da nossa teologia, da teologia da nossa comunidade cristã Formosa, ligada no Evangelho, na nova aliança, graça, identidade. Vocês já viram alguns irmãos pregar. Identidade. Você sabia que você tem uma nova identidade? Sim, hoje você é filho e filha de Deus. Então nós temos uma nova identidade. Justificação. O que é a justificação? É você parar de falar como muitos falam hoje: eu sou um miserável pecador. Você sabe que você hoje, você que aceitou Jesus, que nasceu de novo, essa não é uma palavra que cabe mais, que serve mais para nós. Ah, mas eu continuo pecando. Sim, mas nós não somos mais um miserável pecador. Por quê? Porque nós somos justificados. Quando você vai dizer isso, que você é um pecador, você está anulando a sentença que Jesus deu para nós, porque ele riscou a cédula, né? Ele riscou a cédula que era contra nós, que dizia: o Márcio é um pecador e ele está destinado à condenação. Quando eu aceitei que ele é o meu Salvador, e agora eu sou um justo em Cristo. Deus me olha através de Cristo, ele vê o sacrifício de Cristo como aquelas portas lá do Egito que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, e já não é mais pelo que está lá dentro, é pelo que está na porta. Não é mais pelo que está dentro de você, embora isso aí vai mudar, vai ser transformado diariamente. É por Cristo. E aí, quando você começa a olhar esses retratos da fé, essas figuras da fé, você vai tendo revelações na palavra de Deus. Você tem revelações lá no Salmo 127. Olha o que é fé. Olha o que mesmo lá no Velho Testamento, já era sobre fé. Você sabia? Sempre foi sobre a fé. Sempre foi. A pausa que a gente tem ali para a lei é porque o ser humano pediu, e também faz parte da teologia da nossa comunidade, que é a teologia da graça, entender isso. Por que a lei veio? Porque o ser humano pediu. Vai lá, tudo que Deus mandar nós vamos fazer. Orgulho humano. Eu posso. Me dá uma regra aí, pastor, eu estou cansado aqui da igreja, sabe? Eu vou para outra igreja que eu vi, porque lá tem um estatuto, ou melhor, um regimento interno. Eu entro na igreja, eles me dão um regimento interno. Tá, e o que está lá nesse regimento? Esse regimento fala o que eu posso fazer, o que eu não posso. Você sabe que tem gente que gosta. Ele carrega até na carteirinha dele, ele vai até lá e fala que ele não pode andar assim, que ele não pode fazer isso, que ele não pode falar aquilo, que ele não pode fazer isso, que ele não pode conversar com isso, não pode. Então, uma série de regimentos. E tem pessoas que gostam, que vai gostar disso, porque ele quer se esforçar, ele quer fazer. E aí, quando eu estou dizendo que era sobre fé desde o início, tudo na palavra de Deus tem um simbolismo. Até a roupa que o sacerdote usava, ela era uma roupa de linho. Ela era uma roupa que não suportava, que não fazia com que o ser humano suasse. Não deixava de suar. Não é sobre o suor, não é sobre o que eu faço. O esforço humano é isso. Eu venho aqui na igreja, eu suava. Estou dizendo que a gente vai fazer isso, né? Que eu, nossos irmãos estão aqui. Mas não é sobre o nosso esforço em fazer você melhorar. É isso que eu quero dizer, tá? Não estou falando sobre o suor específico, não, porque eu também, né? Eu estou falando sobre eu
querer que você seja o melhor por causa da minha palavra. E eu saí dali falando, na minha igreja as pessoas são assim porque lá eu dou doutrina, lá eu tenho regras, né? E aí algumas pessoas acham isso aí o mais importante e deixam de lado o tempo todo a essência. Mas vamos lá, falando sobre os retratos da fé, porque é sobre fé, aí a gente vai ver lá na lei, né? Lá no tempo da lei, no Salmo 127, vai falar sobre os filhos como flechas nas suas flechas na sua aljava, flechas nas mãos de Deus, porque os filhos são aqueles que às vezes vão atingir o alvo, aquilo que eu não consegui. Meu filho, minha filha, em nome do Senhor Jesus, sendo trabalhado dentro da palavra, vão conseguir chegar onde eu e a Vanessa não chegamos, onde você não chegou, você deseja. Por isso que às vezes nós pais somos chatos, jovens, crianças, porque nós desejamos, nós cristãos, né? Desejamos que vocês vão além do que nós fomos. E para isso nós precisamos às vezes ser mais enjoados, para que você possa receber e entender, porque nós às vezes nem sabemos como colocar, mas a gente tem experiências que nos mostraram que tal caminho não é válido, tal caminho não é bom. E aí a fé vai nos mostrando, né, esses exemplos, e nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. A gente vai vendo no Salmo 128, a esposa como a oliveira, cheia de unção e prosperidade, a roda da mesa com os filhos. Nós, no Salmo 1, como uma planta, como uma árvore plantada junto a ribeiros, que ela recebendo a água, ela está sempre bonita e ela dá o fruto no tempo certo. Olha aí, combatendo contra os problemas que temos neste mundo, grandes problemas, grandes dificuldades, nós temos ao nosso lado que a fé para combater os problemas do mundo. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que nós fazemos prospera, e aí você recebe essa palavra. Tudo. A Bíblia não limita tudo que você faz. Eu estou falando aqui de coisas, né, lícitas, né, claro. Mas nós precisamos ter cuidado até nisso. Eu refletia ouvindo essa palavra outro dia, que quando nós somos abençoados, nós precisamos ter cuidado até no meio, né, onde que a gente está, né? Porque acaba que as pessoas vinculadas a nós começam a ser abençoadas por causa de nós. Você sabia disso? Amém. E mesmo às vezes quando nós erramos, mesmo em meio a alguns erros, há a prosperidade. A gente vai falar aqui, aí eu vou trazer exemplos, porque é o que nós desejamos em relação a isso. Quando a gente está falando aí para deixar a religiosidade, nessa primeira parte, chega de religiosidade. Eu estou falando aqui sobre a fé, e vou trazer também alguns outros exemplos sobre o favor de Deus, para a gente poder aprofundar ainda mais depois em que base eu estou trazendo essa palavra e quais as atitudes que nós devemos ter diante dessa palavra. Então vamos lá. Tudo que você faz prospera, e às vezes até meio ao erro. Você vai ver lá a vida de José, né? José, os irmãos dele erraram feio com ele. José passou por tudo aquilo que ele passou lá. Para quê? Para que os irmãos dele fossem abençoados. Eles iam morrer se não tivesse acontecido aquilo com José. Você entende? Aí, Matheus, você entende que às vezes você está passando por uma coisa que você não gostaria, mas que pode ser para a sua bênção. Por isso que não precisa de ficar ansioso. Algo que não dá certo, que não deu certo ontem, vai dar certo no momento que você vai ficar maravilhado. E eu estou falando isso contigo com experiência. Eu creio que cada um aqui, se eu chamar, vai ter uma experiência de algo assim. Poxa, podia. Ô Flávio formou quantos anos, Flávio?
50 anos? Com 50 anos. Olha só. Você acha que se você tivesse formado com 30, você teria a mesma experiência que você tem hoje, o mesmo, onde você está trabalhando, ele tem os mesmos resultados? Com certeza. Eu também, foi mais tarde ali, né, a experiência que eu tive, para mim, aquilo ali, se eu tivesse sido lá com 20 anos, hoje talvez eu estaria batendo a cabeça em outro lugar, talvez eu não estivesse aqui, talvez eu não estivesse, a minha família que eu tenho hoje, que me traz satisfação, talvez eu estivesse em outra cidade. Quando eu era mais novo, eu era doido com isso. Minha vontade era sair do meu bairro, era sair de Juiz de Fora, entendeu? A minha vontade era essa. Mas hoje eu vejo, não era o propósito de Deus. Aquilo era meu, mas não era o de Deus. Amém. Então, irmãos, tudo em Deus tem propósito. Quando nós vivemos Jesus, o favor dele em nossas vidas. Aí, eu estou falando isso, as nossas experiências, mas você vai olhar as suas aí. Cada um aqui tem a sua experiência própria. E refletir, mensagem na igreja é para isso. Não é para você ser um seguidor meu de uma forma que amanhã você vai vir trazer a palavra aqui, você vai repetir até a minha tonalidade de voz, né? Como a gente vê em muitas igrejas aí. Tem igreja que você liga a TV assim, que você está ouvindo ali, você fala assim, é fulano, quando você vai lá é outra pessoa, mas ele fala igualzinho o líder dele. Não é sobre isso. Não é. É sobre você trazer para a sua vida essas experiências, essas mensagens, essas reflexões que nós trazemos aqui e ver qual é a aplicação para a sua vida, como a sua vida vai melhorar, como você vai compreender tudo isso. José, vamos voltar a José. José foi vendido como um escravo. Ele experimentou o favor de Deus em todas as situações. A gente já falou muito sobre José aqui, mas vamos rapidamente. José, ele teve sonhos, revelações de Deus, que ele seria um líder. Os seus irmãos ficaram aborrecidos com ele. Ele teve 2 sonhos. Eu vou falar sobre sonhos. Se você quiser, você vai lá ver, para você poder ter vontade, né? Eu creio que as pessoas fazem isso. Vai lá para você ler. Foi 2 sonhos que mostrou que ele ia ser líder. Eu trago essas coisas para mim, irmãos, porque essas coisas são importantes. Eu tento aplicar, eu tento buscar ligação dessas coisas aí para a gente poder compreender melhor a nossa vida. E aí, depois disso, a confusão começa, porque os irmãos dele começaram a se ciumar com ele. José ganhou do pai dele uma túnica, e essa túnica, alguns historiadores, alguns estudiosos falam sobre aquela túnica. A túnica dele, além de ter várias cores muito bonitas, era uma túnica de mangas compridas. E os irmãos dele invejaram, porque os irmãos dele usavam suas camisas comuns. Eles eram apenas serviçais. Quem ganhava uma túnica parecida com aquela, assim, era comum no tempo, né, dos patriarcas, você ter anéis, né? Você viu aqui do jovem, que foi dos 2 irmãos, ele ganhou um anel, o anel da família. Ele ganhava um anel, ganhava uma túnica, ganhava algo que era representativo para a família, a bandeira lá da família, algo que o colocaria como o líder. E todos os irmãos de José tinha mais 11 irmãos, sabiam que José estava sendo preparado pelo pai para ser o líder. E por que o pai deixou de escolher lá os mais velhos para escolher um dos mais novos? Por quê? Porque naquele jovem o pai viu nele sabedoria. O pai dele viu nele a presença do Deus Altíssimo que ele tanto acreditava. Então ele tinha aquela túnica que o diferenciava. Ele era um menino obediente, tanto é que quando ele foi lá para poder encontrar com os irmãos falaram, veio lá o sonhador, o fofoqueiro, veio ver o que a gente está fazendo para levar para o pai. Não era fofoqueiro, ele era fiel ao pai.
Por isso ele era reconhecido. E aí eles armam para ele, ele vai preso. Aí começa a saga de José. O queridinho da família, o filhinho de papai, se você quer dizer assim, ele vai primeiro, quando ele chega lá no Egito, é colocado numa feira. E como eram vendidos escravos? O menino que tinha a túnica linda, bonita, os seus irmãos tiraram dele, deixaram ele lá com as roupas de baixo, com certeza. Ele é levado para uma feira. E como que eram vendidos escravos? Nu, pelado, para ser avaliado. E aí José é avaliado, é levado para trabalhar no Potifar. Na casa de Potifar, vem a mulher traiçoeira de Potifar, desejando ele, arma para ele. Ele mantém a sua integridade, não se entrega, que é o importante. Falo muito isso. Não é pelas situações que você vive, é pela sua fé, é pela sua responsabilidade para com Deus. Quando nos é ensinado que nós não devemos trair, que nós devemos ser honestos, que nós devemos ser fiéis, não é só sobre o nosso cônjuge, aí homem, mulher, não é só sobre isso, é sobre Deus. José estava sozinho. José naquele momento poderia ter visto todas as portas abertas para ele. A gente já brincou aqui sexta, né? Todo mundo sabe que a mulher é que manda. Potifar era lá o chefão da casa do Egito, mas se a mulher tivesse a favor de José, ele ainda ia ser mais do que ele já seria. Então ele sabia disso, que isso não é de hoje, né, irmãos? Isso não é de antes. Mas José não trocou a sua integridade, porque se ele se entrega àquela mulher, com certeza nunca Potifar ia ficar sabendo, e ele ainda ele ia ser chegado dele e chegado da mulher. Ele ia ser o bambambam. Mas não era esse o propósito de Deus. E ele era um homem íntegro. E ali começa, ele não se entrega e ele vai parar na cadeia. O homem vai parar na cadeia, ele vira líder na cadeia. Qual a possibilidade disso acontecer? Você ser chamado se ir parar numa... Deus me guarde aqui para qualquer um de nós vamos aí, um propósito desse, você cair aí dentro de uma penitenciária e o diretor da penitenciária colocar você sobre os demais presos. O que aconteceu com José? Algo praticamente impossível, mas acontece. Depois esse homem começa ali a demonstrar o favor de Deus na sua vida, porque José é um exemplo do favor de Deus lá no Velho Testamento, né? O próprio nome dele, né? Tem tudo a ver com Jesus, né? É uma variação, e José é uma figura, é um símbolo, é uma imagem de Cristo lá atrás, do que Cristo quer fazer. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi naquela situação toda, para quê? Para salvar a vida deles. Tudo é um propósito. Então começa ali a vida de José melhorar, ele vai agora para os palácios do faraó, quando ele não só, que tem uma coisa importantíssima nisso, né? Que muita gente fala assim, o José, ele falou, ele interpretou o sonho do faraó, mas ele não só interpretou, como ele adivinhou o sonho, né? Porque o faraó falou que ele não ia contar, não para que ninguém inventasse, ele queria alguém que adivinhasse e explicasse o sonho. Olha só que Deus faz na sua vida, faz na sua também, irmãos, faz na nossa. E eu não estou falando aqui de dinheiro, porque aí às vezes alguém pode falar, isso aí é sobre, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não estou falando sobre isso, irmão, estou falando sobre o que você faz com a vida que Deus te deu, independente, porque o dinheiro não foi todos que vivenciaram o poder e as riquezas. Alguns, como Paulo mesmo dizia, como pobre e enriquecendo a muitos. Isso também faz parte. E então ele vive toda essa situação, mas o Senhor estava com ele, fez ele prosperar mesmo nas circunstâncias mais adversas. O favor de Deus pode transformar os seus problemas. Guarda isso aqui, irmão e irmã, porque para mim eu tenho guardado. Deus pode transformar o seu problema em uma mensagem inspiradora e transformadora para outra pessoa.
pessoa. Já parou para pensar isso? Esse problema que você está vivendo, que você viveu, pode virar uma história para ajudar a vida de alguém, para mudar a vida de alguém, para transformar a vida de alguém. Foi o que aconteceu com José. Quem esperava que aquela bagunça que virou a vida de José fosse resultar num José que salvaria os seus irmãos, salvaria o Egito? O Egito ia acabar. O Egito naquela época, irmãos, você tem que entender que o Egito era uma das maiores potências daquela época. Se não surge José lá, o Egito teria acabado com todos pela fome, porque a fome acaba com grandes potências. A graça e o favor imerecido. O que é isso? José encontrou graça e favor imerecido. Ele não merecia tudo aquilo. Foi o amor de Deus na vida dele que levou ele à prosperidade. A graça, diferente do que muitos pregam, é onde traz algumas dificuldades para que alguns acreditem, porque alguns têm aí, esse negócio de pregar graça é pregar que pode fazer o que quiser, licença para pecar. Então, a partir disso, se eu não sou mais pecador, então, como é que é isso? E a santidade, aonde que está? Muita gente fala um monte de coisa parecida, mas aí você começa, então, a olhar para a palavra de Deus, que você vai entender. A graça, ela não é um poder só nela mesma, não é a palavra graça apenas, não. É sobre o favor imerecido. É o favor de Deus na sua vida, a justiça de Deus na sua vida é que produz o poder, é que produz a santidade, que te capacita para a santidade, que capacita você para viver uma vida diferente, uma vida nova. E aí, existe um exemplo muito interessante também de nós falarmos quando nós falamos em graça, que foi a mulher pega em adultério. Jesus disse para aquela mulher, quando ele olhou, não tinha mais ninguém para condenar, né? Jesus falou, eu acredito que todos aqui conhecem a história. A mulher foi pega em adultério, foi levada, mas Jesus dá um jeito que essa mulher foi pega em adultério, e agora pela lei ela tem que morrer. Jesus olha e vê que aquilo é uma armadilha, né, de quem estava querendo ali colocar ele numa saia justa, fala assim, olha, então vamos fazer o seguinte, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E abaixou. Quando ele olhou, ele não viu mais ninguém, só viu a mulher. E ele disse para a mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Qual é a graça de Deus nessa mulher? Que nós, como igreja, precisamos aprender. O que a religião ensina? Para de pecar e não haverá mais condenação para a sua vida. Para disso e que não vai. Não vai porque você pecou, você não vai tomar a Santa Ceia. O que Jesus disse? Primeiro, ele deu a graça para essa mulher. Nem eu te condeno. Agora, vai e não peques. Isso é a graça de Deus. Ela é transformadora. Ela realmente faz a mudança acontecer lá dentro. Eu já tivemos essa experiência aqui, né? Com alguns irmãos sabem. Entrou passando com dificuldade, fazendo algo, e aí a gente não condenou. O que aconteceu? Por si mesmo deixaram aquilo que lhes incomodava. E é isto que é a graça de Deus. A graça de Deus, ela não vai fazer você ser mais pecador, não, pelo contrário, ela vai fazer você entender que você precisa transformar a sua vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque onde há muita doutrina, muita regrinha, não faça isso, não faça aquilo, o que acontece? Tem pessoas realmente bonitas, você olha e você fala, aquele ali é um crentão mesmo, aquela ali, misericórdia. Mas quando você vai ver nas quebradas, é outra história. Quando você vai ver com o tempo, cadê aquela pessoa? Quantos eu e você conhecemos? Sem fazer juízo, né? Não é para condenar, mas para observação, que você já viu. É uma coisa, como dizia o Jair Pires, é o crente Raimundo. O que eu falo no crente Raimundo? É uma coisa na igreja e outra coisa
coisa no mundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Esse é o crente no mundo. E isso aí está cheio. O que, irmão? No mundo todos nós estamos. Eu não sou ET, eu também sou, mas eu estou falando de você ter prazer, você fazer o que os outros fazem. Você errar é errar voluntariamente. Porque o erro voluntário, se você vai lá e erra, por exemplo, no caso aqui, uma pessoa que adultera, que sai de casa com o desejo de adulterar, ele já não nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Ele ainda está no pecado. Então, a pessoa que erra, que desliza, ele não sai de casa com esse desejo. Então, por isso é que ele precisa vigiar. Por isso que precisa estar atento às ciladas, às falas, às conversas, ao nível de relacionamento que você com a outra pessoa vai ter, você saber até quais os limites, isso em se tratando de todos os outros assuntos referentes aí aos erros, né? Estou dando esse exemplo aqui que nós estamos falando da mulher, mas aqui nos mostra que o que fez essa mulher, o que faria essa mulher virar uma nova criatura, não é mulher, para de fazer isso. Você está errada pela lei, mas o favor que Deus revelou na vida dela transformou ela. Onde nós vamos provar isso? Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. O favor de Deus, irmãos, ele pode abençoar aqueles ao seu redor, mesmo os não crentes. Foi assim com os irmãos de José, que não acreditaram no seu sonho. Quando você é favorecido por Deus, quando o favor de Deus, a graça de Deus está na sua vida, a graça de Deus é o próprio Jesus, porque segundo a palavra, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio. A graça é o próprio Jesus, é o presente de Deus para mim e para você. Ela veio e habitou no meio de nós. Ela é a palavra do Deus vivo, encarnada, que nos dá uma vida nova, que nos faz ser nova criatura. E aí, irmãos, nós temos aqui, né, nessa fase que agora eu quero ler com você, Isaías capítulo 1. Eu mencionei aqui na sexta. E é uma palavra, irmãos, tudo isso que nós pregamos, que nós falamos nessa igreja, ela vem de revelações, ou como eu gosto de dizer, de inspiração de Deus pela palavra. Porque eu dou graças a Deus por ter podido participar de outros movimentos. Isso tudo que eu falo aqui eu vivenciei, por isso eu falo com propriedade. Eu já fui de igreja, de regrinhas, igrejas assim, sabe? De várias que eu passei, e por lá eu vi. Mas graças a Deus, que eu sempre busquei na palavra de Deus, como os bereanos, qual é a verdade. Você precisa saber. Você não pode confiar só no que eu falo aqui, só no que um dos irmãos e irmãs pregam aqui. Não que você esteja duvidando de nós, mas porque você quer aprender mais. Eu citei aqui alguns versículos. Você precisa guardar esse versículo, chegar em casa, eu vou ler lá para ver se essa inspiração, se é essa mesma inspiração. Então, eu tinha isso há muito tempo. Então, em 2012 nós colocamos isso aqui, a prova aqui em 2016, a prova nesse lugar, para que a gente pudesse abrir um lugar para a gente falar abertamente da palavra de Deus como ela é, e não conforme o homem ensina e as regras ensinam, porque a maior parte das igrejas, elas apenas repercutem, elas apenas repetem o que foi dito há anos por Beltrano e por Ciclano. Mas onde está a reflexão na palavra de Deus, o aprofundamento, o conhecimento? Aí aqui Isaías fala claramente sobre isso. Olha o que Deus fala através do profeta no versículo 11 e 19, para você não achar que se trata apenas de uma rebeldia. Então entendi, o Márcio então não gostava das outras igrejas, foi lá, se rebelou, criou essa igreja aí para ser do jeito dele. Não,
vai ser do jeito da palavra. E cada vez mais nós vamos aprender, eu busco, por isso que não é só eu aqui, para evitar de cair no erro. Porque todas as falsas doutrinas, todas as heresias têm um erro em comum. É o bambambam lá que dita a regra. Tudo é o que ele diz. E aqui por isso que você tem. Nos domingos é o dia que você não vê o pastor principal dar oportunidade para ninguém. Aqui sim, é o dia que está todo mundo. Se eu tiver que falar mais, eu vou falar nos dias de semana, que é mais difícil para os irmãos. Mas nos domingos nós queremos ouvir, nós queremos oportunidade para pessoas que estão aí buscando conhecimento. Para quê? Para que não caia no erro do eu, do orgulho. Mas vamos lá, Isaías 1, versículo 11. Já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega! Olha, eu não tinha lido na minha versão, não. Glória a Deus, eu estava lendo na outra versão. Aqui está melhor ainda. Chega! Não quero mais a gordura dos teus carneiros. Não tenho prazer no sangue dos novilhos gordos, dos cordeiros, dos bodes. Quando vocês vêm à minha presença com seus sacrifícios, quem pediu isso de vocês? Olha só, é profundo, né? Quem pediu que viesse colocar os pés nos meus pátios? Em outras palavras, quem pediu para você vir na igreja? Deus é Deus, né? O profeta não brincava, não. De que adianta trazer ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, lua nova, sábado, seus jejuns não passam de mentiras. E não há nada de que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Eu não aguento mais todas essas festas. Elas se tornaram um fardo para mim. O profeta falando sobre Deus. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Pode fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque as suas mãos estão sujas com o sangue das suas vítimas inocentes. Lavem-se, limpem-se de seus pecados. Não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honesto, a agir com justiça. Ajude aqueles que são explorados. Defenda o direito dos órfãos. Protejam as viúvas. Aí vamos chegando na nova aliança. Venham, o Evangelho. Vamos discutir esse assunto junto, diz o Senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos que essa terra produz. Vira por ali no Isaías 2, versículo 3. Agora estão aí, ó. Aquilo ali, irmão, não é acerca de hoje não, tá? Eu não sei, pastor, então, bicho está pegando, eu não vou mais vir na igreja então não, porque se Deus não está me ouvindo, se essas coisas que eu estou fazendo, não é para nós, irmão. Aqui está falando acerca da velha aliança. Para nós hoje é a graça. É por isso que veio Jesus. Antecipei com essas palavras até agora. Aqui agora trazendo os versículos-chave dessa nossa pregação, tá? Para que você entenda que não é sobre regra, sobre obrigação, sobre sacrifício, sobre jejum. Não estou falando que não tem que fazer jejum, embora Cristo, né, falou que a gente jejua enquanto o doido está longe, né? Mas quando ele está no meio, não é sobre orações longas, repetitivas, não é sobre oferta. Então vou fazer o seguinte, eu já faço a minha oferta caridosa para eu estar com a minha alma pura diante de Deus. Não é nada disso. Aí olha lá no capítulo 2, versículo 3. O comentário geral entre os povos vai ser o seguinte: vamos ao monte do Senhor,
ao templo do Deus de Israel. Lá ele nos ensinará as suas leis. Vamos aprender a andar nos seus caminhos, porque a lei sairá de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Entenderam aqui agora um rompimento? Houve um rompimento. Falei aqui na sexta-feira. Aqui é a situação entre dois montes. O Monte Sinai, onde foi dada a lei, e o Monte Sião, de onde veio o nosso Salvador, a promessa, a terra prometida. Jerusalém, Sião representa Jerusalém, de onde vem a bênção, de onde vem o Salvador. Esse que diz lá no finalzinho do capítulo que nós lemos, que ainda que os seus pecados sejam vermelhos, aquele vermelho bem pesado, aquele vermelho forte, né? Tipo aí um pessoal aí do manto aí, ó, mesmo que seja aquele vermelho, ficarão brancos, alvos, como a neve. E aí, como eu disse assim, não adianta ficar com mimimi, como ficou o sujeito aí. Aquele hino alvo como a neve. De onde que vem o alvo como a neve? É aqui, irmão. Aqui não está falando sobre raça, sobre gênero. Aqui está falando sobre pureza. Alvo como a neve, limpo, de limpeza. É isso que Deus faz dentro de nós. É isso que Deus faz. A justiça revelada então na fé em Jesus Cristo, é a mudança do Sinai para Sião. Isso é a graça de Deus. Meu amigo, a graça, o evangelho da graça é o evangelho verdadeiro. Se você quer ter prova disso, você vai ler lá Gálatas 1,6, Paulo fala, como que vocês puderam afastar do evangelho da graça para outro evangelho? O evangelho da graça é o evangelho que revela Jesus. Não é o que você vai fazer, ó, eu aceito Jesus, eu entendo o favor dele, mas eu tenho que melhorar cada dia. Se você for dessa linha, você não vai melhorar nunca. Agora, se você for como ele disse para a mulher, não te condeno, recebi a graça, agora vai, não peques mais. Aí você segue. Sabe por quê? Como humanos, qual que é a nossa tendência? Estamos conversando ali com o Mateus, né? Quando a gente erra, a nossa tendência é o quê? A ficar mais aborrecido e piorar, porque a gente fica nervoso. Na graça não, você não se preocupa mais, porque você sabe que o seu sangue foi lavado, foi misturado ao de Cristo, você foi lavado por ele. Então o que você vai fazer? Se você deslizar, temos um advogado para com o Pai. Aí a sua vida muda. Você começa a superar os desafios com o favor de Deus, mesmo enfrentando tentações, adversidade. O que aconteceu com José? Permaneceu fiel e prosperou. Mesmo que você errou ontem, você permanece fiel e você vai mudar. As lutas podem se tornar degraus para que nós possamos ganhar novas alturas para com Deus. A grandeza, olha agora quais serão os resultados quando você vê uma palavra como essa que nós lemos aqui em Isaías e compreender que não era sobre isso. Essa inspiração, cada vez que eu lia isso eu ia entendendo, poxa, mas eu estou aprendendo assim, isso não é sobre, não é dessa forma, não é desse jeito. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que vestir isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir na igreja todo dia. Você tem que vir na igreja, não, é bom você estar aqui. Porque o Senhor está perguntando, quem foi que mandou você vir aqui? Foi Ele? Deus não mandou ninguém vir aqui não, Ele mandou eu, Ele mandou você. Nós viemos aqui porque é bom congregar, porque é importante para nós, não é por obrigação. E quando nós entendemos isso, não muda. A igreja, a grandeza da graça e do poder divino, olha só. A igreja primitiva experimentou grande graça e poder, e o que resultou? Prosperidade e cura. Lá no Pentecostes, a igreja esperando,
E o Senhor vem e se manifesta através do Espírito Santo. O que acontece com aquela igreja reunida ali? Eles começaram a manifestar os dons, falar em língua, cada um na sua língua, falando que as pessoas que estavam em volta precisavam ouvir. Eles começaram a ver o poder de Deus se manifestar, pessoas sendo curadas. Eles começaram a ter prosperidade, porque a Bíblia diz que eles vendiam tudo que eles tinham. Não era obrigado. Por que isso aí é meio perigoso, não? O que Ananias e Safira? Esse pronto aí eu não quero não, porque eu não quero morrer. Sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? Ninguém mandou. Vocês já ouviram falar, né? Ananias e Safira morreram porque enganaram o Senhor e morreram lá na porta ali, na hora que estava dando diante, né, do povo lá, porque na hora que eles estavam dando oferta, eles estavam mentindo sobre a oferta, que eles tinham vendido um campo e era para dar tudo. Eles fizeram pacto. Ananias e Safira eram casados. Ananias, é o seguinte, nós vendemos esse carro aí, era 15 mil. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar lá que foi 10, 5 a gente empacota e deixa os 10. Beleza, combinado. O que aconteceu? Na hora que ofertou os 10 mil, morreu o Ananias. Safira não sabia de nada. Quando ela chegou lá, perguntaram para ela o que tinha acontecido. Ela, não, foi isso mesmo. Morreu também, foi levado. Por quê? Não é porque eles não foram obrigados. Eles armaram de fazer algo que não é necessário. E assim acontece conosco. Por que muitos que sofrem, muitos que dormem, como já diz o apóstolo Paulo a respeito da ceia? Porque você não é obrigado a fazer, mas quando você faz, tem que ser na pureza. Eles não foram obrigados a fazer. Cada um dava voluntariamente o que tinha. E aí o que acontecia? Eles juntavam. E todo mundo tinha. Porque assim, juntava tudo. Imagina se todos nós aqui juntávamos tudo e dividir para todo mundo. Todo mundo vai ter por igual. Mas não é isso aí que veio. Eu não estou falando de comunismo não. Porque isso aí é sem Deus. Eu estou falando com Deus. Que lá funciona. Lá funcionou. A igreja experimentou um tempo de prosperidade e cura. É por isso que a igreja ainda existe hoje. Graças àquele tempo curto, mas de prosperidade, de cura, de verdade, de povo realmente sincero na presença de Deus. O favor de Deus nos dá poder para prosperar e para não pecar. O que impede a graça de fluir? A justiça própria impede a graça fluir em sua vida. O diabo tenta impedir o favor de Deus, mas a graça é maior do que o pecado. A graça não se ganha por esforço ou mérito, é um favor imerecido. Como é que o inimigo hoje tem trabalhado? Ele não está falando, eu vi essa análise, achei muito interessante. O inimigo não vai falar para você assim, olha, tem um negócio bom ali, você vai lá, você vai roubar e vai... Não, ele sabe que, eu acredito, né, que os irmãos aqui na igreja não vai cair numa dessa, numa armadilha dessa, né? Tem um troço errado ali, você vai, pega para você e tal. Não. O que o diabo está fazendo hoje? Está fazendo as pessoas acreditarem que elas são capazes, que elas são boas, que elas já são pessoas merecedoras, que elas não precisam de Deus. Eu sou bonzinho, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Esse negócio de religião para quê? É assim que o diabo tem que trabalhar. Eu já faço a minha parte lá na igreja, eu sou o cara, eu sou bom, eu estou ali todo dia e tal. Esforço próprio. Não é sobre isso, é sobre a graça, é sobre o favor de Deus. Outra coisa que eu e você precisamos nesse tempo: confessar. Não confessar, então confessar os pecados. Não, é confessar a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 fala que através de Jesus nós somos feitos a justiça de Deus. Sabe o que isso significa, irmão? Sabe por que essa pregação hoje? Falei, por causa da Páscoa que nós vamos, né, amor? O Flávio vai estar trazendo a mensagem. Nós vamos estar aqui novamente ceando domingo que vem, em nome de Jesus, lembrando do que Jesus fez, o sacrifício dele por nós. Sempre lembrando do que ele fez por nós. Só que a confissão que Deus espera de nós é nós entendermos que eu sou a justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Que não é por causa do que eu faço, é pelo que Deus fez por mim.
Deus cumpriu a sua sede de justiça em Jesus, que pagou o preço, que o preço era o quê? Sangue, era a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele deu para nós a justiça de Deus. Então hoje eu e você somos justos. E não é só metade, irmão, que ficou um pecadinho de fora. Não, então você não crê em Jesus. Jesus nos cobriu por inteiro. O pecadinho de fora que ainda tem é uma fraqueza sua que você precisa transformar pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. E aí você, ao invés de você ficar ali com aquele esforço, como fazem penitência aí, né? Aquelas penitências, vocês já ouviram então um povo que fica se batendo com o chicote, e ali, aquele esforço próprio, é a carne, e Senhor, eu errei mesmo. Tem lugar que você vai que dá até tristeza. Você escuta as orações lá, até você sair, a pessoa começa todo mundo orando ali, fazendo aquelas confissões e falando que eu fiz isso, fiz aquilo, papapá. E aí a pessoa depois se sente até mais limpa. Sim, irmão, você pode confessar ao Senhor, mas você confessa porque você foi perdoado. Você não vai ser perdoado porque você confessou. Entendeu a diferença? Isso é a graça de Deus. O que você precisa confessar? Senhor, eu pequei, eu sei, eu tenho, mas eu creio que eu sou justificado. Eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus. Quando você errar, fala com Deus: Senhor, o Senhor é minha justiça. Em Cristo eu sou justiça de Deus, eu não posso mais continuar. E você vai, não importa o que você faça ou esteja fazendo, ou aquilo que ainda perturba a sua mente, se você confessar a justiça de Deus, primeiro, você é perdoado. Segundo, você vai tomando nojo. É igual aquela pessoa que fuma, mas que ele realmente toma nojo daquilo ali. Quando você entende o seu papel em Cristo, a sua vida em Cristo, tudo muda. A graça reina e se revela através da justiça, não das obras e confissões como penitência, resultando em esforço próprio sacrifício. O sacrifício não é seu, é de Cristo. Confesse porque foi perdoado, mais uma vez eu digo, e não por esforço, pelo perdão. A carne é justiça própria. A carne se manifesta como justiça própria, como orgulho, complexo de superioridade. Eu sou bom, eu faço, eu já sou crente há muitos anos. Quem está de pé, olhe, não cai, né? Não confie na carne, mas no favor de Deus. A carne também se manifesta como vergonha e condenação. Falei aqui na sexta sobre Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da humanidade, da sua humanidade, o seu braço mortal, o seu braço forte. Nós estamos falando aqui em confiar nas outras pessoas. Para você que gosta de dizer isso, eu não confio em ninguém. Está falando principalmente da nossa própria força. Não, que isso? Eu posso ir ali porque eu sou o cara, eu posso ir lá que eu resisto. Não vai não, foge da aparência do mal. Se você sabe que o mal está ali, algo que não é bom para você, que você já teve problema com aquilo, não vai naquilo. É simples. Mas não vai, pronto, acabou. A resposta correta ao pecado, a melhor resposta ao pecar é reconhecer a justiça de Deus em Cristo. A tristeza divina leva ao arrependimento, não a vergonha e a condenação. Aí nós temos dois exemplos na Bíblia: Judas e Pedro. Judas teve o que? Remorso, vergonha do que ele fez. O que ele foi fazer? Justiça própria. Foi lá e tirou sua vida. Pedro arrependeu. Foi a mesma coisa, irmão. Judas e Pedro, eu não considero que eles tenham feito diferente. Porque Jesus alertou todos que ele seria abandonado. E o Pedro ainda foi mais audacioso, que ele falou assim: isso aqui, que nada, eu nunca te abandonarei. Mas o Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele já sabia. Sabe que coisa maravilhosa você saber que você está no risco? Não vai nessa rua não passa de carro nessa rua não, que você vai bater. Aí você fala: eu não vou passar por lá. Eu sou medroso mesmo para isso. Porque o medo, ele é um regulador. Não seja corajoso para essas coisas não. E que é isso, pai? Eu me garanto. Eu sou o cara, eu dirijo. Eu vou lá assim mesmo. Aí você vai.
bate, sai chorando, sai reclamando, sai com o pneu furado, sai roubado. E aí? A culpa é de Deus? Por que a humanidade fica aí chorando? Por que Deus deixou isso acontecer? Não foi Deus, foi você, foi eu, foi o ser humano. Deus oferece 120% de restauração para aqueles que respondem corretamente. Olha só que coisa interessante. Baseado lá em Levíticos 6,5. O que acontecia? Quando alguém era culpado de algo, ele tinha que restituir aquele de quem ele tinha roubado algo. E ele tinha que restituir o 100% mais o quinto. Quanto que dá isso? 120%. E o que Jesus fez por nós na cruz nos dá, porque aquilo ali é comparado ao sacrifício pela culpa. Então Jesus nos dá hoje essa graça de você ser restituído em 120%. É o que você perdeu mais 20% ainda. É o que Deus faz na minha e na sua vida. Creia, confia no Senhor e você receberá sossego, confiança em Deus. Pontuei essas coisas aqui, irmãos, porque são palavras que dão força, dão ânimo. Sossego e confiança em Deus substitui o orgulho e a vergonha. Sossego, descanso. Jesus é o nosso descanso. Por que nós não precisamos mais guardar o sábado? Porque o nosso sábado é Cristo. É o nosso descanso. É que nos faz descansar da religiosidade lá de Isaías. Aquilo lá cansou a Deus. Então veio Jesus para quê? Para trazer descanso para Deus. Porque Deus falou que ele estava enojado. Se não fosse Jesus, como faria? Aí por isso que ele diz: chega de religião, de religiosidade. Agora é com Jesus. Creia nele, confia nele, viva o descanso nele. A ousadia nasce da confiança em Deus e não do orgulho. Está vendo aí? A ousadia, diferente da coragem e demasiada. Ousadia é confiança em Deus. Eu confio em Deus porque Ele está comigo. Então eu vou fazer aquilo que Ele me manda. Então está na mesma. Então eu posso ir lá naquele lugar lá porque eu sou confiante em Deus. Confiança em Deus não te faz ir em lugares que Deus não está presente, né? Atenção, a história de Pedro é um exemplo de restauração e aceitação da justiça de Deus. Pedro, apesar de negar a Jesus, foi restaurado em sua consciência e coração. Teve lá aquele pedacinho com Deus. Imagina eu e você lá, irmão. Um papo sério com Jesus. Rômulo, tu me amas? Márcio, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntar para mim. Flávio, tu me amas? Vanessa, tu me amas? Já é meio, né? Quando a gente pergunta, então... Ei, pergunta essa mulher aí se ela te ama, cara. Pergunta se ele. Agora você imagina, Jesus, tu me amas? Senhor, eu sei que tu me amas, eu sei, tu sabes. Então vai lá, apacenta meus cordeiros. 3 vezes Jesus perguntou para ele. Por resto ele falou: Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus restaurou Pedro, mostrando que o amor de Deus por nós é o que importa. Aprenda a receber Jesus como sua justiça e confie no favor divino. Receba o favor de Deus, a dádiva da justiça que Jesus oferece. Como assim? Entenda, ouça ele falando com você como ele falou com aquela mulher: nem eu te condeno, tá? Entendeu? Quando você tiver problema, mas eu estou tendo problema nessa área, ouça Jesus: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Não escuta só a segunda parte, não. Vai, não peques mais, porque isso provoca, isso faz errar, né? Faz você errar mais, é isso que está dificultando a sua vida. Ouça a primeira parte: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Declare que Jesus é a sua confiança, a sua fonte de amor. Confie
vive no amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe, toda a glória e honra a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Guarde essa palavra, guarde no seu coração. Viva isso é o poder da graça de Deus. É isso que é graça. É isso que é graça. O verdadeiro evangelho. Não é, você tem que fazer isso. Foge disso. Foge dessas coisas. Isso é aparência. Você precisa realmente viver pela graça de Deus. Esse é o momento que nós também adoramos ao Senhor. Com o nosso tempo. Não é com o seu dinheiro, né? Que tem algum herdeiro aqui? Tem uns ainda, né? Mas ainda é só herdeiro por enquanto. Ainda não tomaram posse não, né? O Heitor, o Eliel, o Mateuzinho ali, por enquanto é só herdeiro, mas por enquanto ainda não estão na posse ainda dos bens não. Mateus, Carol, né? Mateus e ele aqui, por enquanto não estão na posse ainda não. Só herdeiro, né? Então ainda não gasta assim, né? Mas assim, todos nós trabalhamos. Então você vende o seu tempo. Então você está aqui ofertando o seu tempo. E que esse tempo seja de qualidade, como nós aprendemos, não seja por orgulho, por vontade, por obrigação, como tem sido aqui. Então você pode trazer sua oferta, o grupo vai estar aqui louvando ao Senhor, maravilha, né? Os louvores, adoração, e você pode trazer a sua oferta de amor pelo Pix, né? Para nós continuarmos essas bênçãos, continuar pagando. Cada mês que eu faço ali um encaminhamento do aluguel, irmãos, eu sinto feliz, né? Porque o Senhor, eu sei que é mais um mês que nós poderemos estar aqui ouvindo a palavra, desfrutando da presença de Deus junto com vocês, né? Que Deus abençoe, né? E todos os outros, né, propósitos, né, o que a gente faz ali, que a gente divide, é esse cafezinho ali, né? Mas o resto, sexta-feira, se você vir, tem um negocinho, tem, né? Se você, sempre tem, né? Uma vez ou outra não dá, mas é aqueles domingos que a gente faz o nosso almoço. Sempre tem uma coisa boa. Vem aí o encontro de casais ou da família, como vai ser, a gente vai, né? Vamos aguardar. Vem coisas boas, sempre estejamos presentes, que Deus nos abençoe. É com a sua ajuda, é com a sua oferta, é com o seu amor depositado aqui, na sua presença, na sua oferta de amor, é que a gente pode fazer tudo isso. Vamos louvar o Senhor com alegria? Amém. Vamos, em nome de Jesus? Amém. Eu gosto dessa igreja que ninguém tem vontade de ir embora. Eu acho que eu vou botar porque eu abri aqui. Amém. Eita, glória. Amém. Eita, agora é um momento maravilhoso. Estamos continuando, né? Nós continuaremos. Enquanto, lembrando aqui da nossa, né, tradição, glória a Jesus, enquanto os irmãos louvam, você deixa a sua oferta, o Mateuzinho vai ali, pega ali, Mateuzinho, o álcool, você vai receber, né, a ceia do Senhor. Amém? Glória a Jesus, lembrando do sacrifício de Cristo. Amém. Irmãos, convido novamente toda a igreja a se colocar em pé, para nos ajudar com os louvores. Gratidão a Deus, né? Depois dessa palavra maravilhosa, abençoada, onde os frutos dessa semente irão chegar a 30, 60, 90 vezes mais. Amém? Glória a Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim.
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Eis tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas dos louros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, Glória a Deus. Amados, então, diante de tudo que nós ouvimos aí nessa manhã sobre Cristo, esse mesmo Jesus que na noite que foi traído, tendo preparado tudo isso para nós, ele se ofereceu um sacrifício vivo para ser essa oferta de amor, esse sacrifício, favor merecido, que merecia, o que eu merecia era ser condenado, mas ele arrancou a condenação e me deu o que eu não merecia, o que? Salvação, vida. Então na noite que ele foi traído, infelizmente ali, alguns não conheceram o plano, mas tudo era propósito. Ele pegou o pão, deu graças, repartiu, deu-lhe aos discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Isso tem um significado muito grande. O corpo de Jesus levou as nossas enfermidades. Comer significa, desde os tempos antigos, um momento de comunhão. Você passa a ter comunhão com Jesus a partir da carne. Ele diz: o meu corpo verdadeiramente é comida. Então assim, nós passamos a ter comunhão com Ele. Semelhantemente, o cálice, ele deu também aos discípulos: mas este é o meu sangue que é derramado por vós. Paulo ele ensina, que nós devemos examinar nós mesmos. Examina dentro do seu coração e assim coma deste pão. É você visualizando. Você tem crido no favor de Deus? Sua confissão é essa: o Senhor é minha justiça. Eu sei que eu tenho minhas falhas, sou pecador, mas o Senhor é a minha justiça. Se é essa a sua situação, tomemos,
comemos o pão, bebamos o vinho, né? Bebamos o cálice. Pai querido, eu te dou graça nessa manhã pela nossa reunião, Pai, onde nós podemos fazer comunhão contigo através do pão, através do cálice. Te dou graça também pelo cálice, e que possa servir, ó Deus, na vida de cada um, ó Deus, com o propósito para o qual o Senhor enviou. Não somente comunhão, mas também haja na vida de cada um aqui libertação, cura. Pai, faça segundo a sua vontade a obra do Senhor, essa obra que continua cada dia, em nome de Jesus. Muito obrigado, te damos graça e comemos para a tua glória. Amém. Amém? Amém. Vamos então, comamos, bebamos para a glória de nós. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar graça também nessa manhã Pela oferta que o Senhor tem dado para a nossa manutenção, glória a Deus. Essa oferta que você tem dado, que o Senhor possa continuar multiplicando as bênçãos sobre a sua vida, o seu dízimo que continue sendo, né, fruto da sua renda maravilhosa, que seja cada mês mais abençoado, que tudo que você precisa o Senhor te acrescente. Estaremos também orando, né? A dona Filhinha pediu para nós estarmos orando para ela, oremos aí, coloquemos o nome da nossa oração, né? Toda a família, como sempre fazemos. Oramos também pelos aniversariantes do mês. O nosso irmão Rômulo aniversariou com um grande banquete ali essa semana lá na grama, né, irmão? Glória a Deus. Nosso irmão Marildo amanhã, um grande banquete lá no Jardim Glória. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, nossos amados, né, parceiros dessa comunidade, filhos desse Deus amoroso, que Ele continue dando bênçãos sem medida na vida de vocês, tá? Abençoando, multiplicando, fazendo com que vocês sintam-se cada vez mais abençoados, amados, né? E consigam, né, todas as bênçãos que vocês têm procurado, né? Vocês alcancem os objetivos em nome de Jesus. O irmão Flávio, lá no dia 30, esse mês é 30, né? Também, aniversariante, Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. Mês aniversariante, né? Glória a Deus. Vamos agradecer? Glória a Deus. Pai querido e amado, eu te agradeço por hoje, Pai, por tudo aqui hoje, que esse culto abençoado, meu Deus, fique em nossas memórias, como tem sido cada domingo aqui, com as palavras, com a presença do Seu Deus, com os horários, com o Seu Deus, com o sorriso dos irmãos e irmãs aqui, Seu Deus, recebendo a sua bênção. Nesse momento, Pai, que nós agradecemos também por tudo, pedimos em favor, Senhor Deus, da nossa irmã Filhinha, que o Senhor abençoe a vida dela, o desejo dela nesse momento, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor. O Senhor sabe, Pai, qual é o motivo da oração, que o Senhor seja fazendo, meu Deus, abundantemente na vida dela, prosperar, fazer, Senhor Deus, cura, Pai, que ela sinta cada vez mais forte, as pernas reforçadas, Senhor Deus, também, ó Deus, a nossa irmã Fátima, Senhor Deus, abençoe, Jesus, os joelhos, ó Pai, como ela tem pedido essa oração, nossos amados e amadas, ó Deus, que têm pedido oração dia após dia, nossos amigos, Pai, aqueles que não podem estar aqui hoje, não puderam, estejam lá visitando o seu lar, como nós já oramos desde o início. Meu Deus, os aniversariantes, Pai, abençoa nosso irmão Rômulo, nosso irmão Amarildo, prospera a vida deles com abundância de dias, abundância de favor do Senhor. Meu Pai, cada um de nós saímos daqui nessa manhã cada vez mais, ó Deus, cheios, mais alegres, que ninguém saia como entrou, mas saiam ainda melhores, e que a graça do Senhor, meu Deus, seja conhecida de cada um, seja entendida por cada um de nós, para que possamos viver, ó Deus, a abundância do favor imerecido do Senhor em nossas vidas, que possamos nos sentir, ó Deus, profundamente amados, vivendo cada dia tudo que o Senhor tem para nós, como o Senhor tem feito dia após dia. Oramos, te agradecemos.
agradecemos por essas ofertas, pelas provisões, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda agora a sua mão. E toma posse da sua bênção, leva ela e creia que nessa semana a sua bênção estará nas suas mãos, né? Se você busca algo, se você ainda não sabe o que você busca, receba em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, seja conosco hoje e para sempre. Amém.